Shalom, shalom, povo de Deus. Como você está? Como está a sua casa, sua família? Espero que todos estejam bem. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo em Efésios. Hoje estaremos falando sobre Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7 até o versículo de número 16. Antes de darmos início ao nosso estudo, gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, que você também pudesse compartilhar essa mensagem para abençoar outras pessoas e que você também se inscreva em nosso canal caso você ainda não seja inscrito, tá ok? Vamos lá? Efésios capítulo 4, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Fizemos a leitura agora do verso 7 ao verso 10. Esse texto, todo ele, do versículo 7 até o versículo 16, a gente vai continuar a leitura daqui a pouquinho, ele fala sobre o ministério e também sobre o serviço, dos santos. Então, todos os santos em Cristo, todos os servos de Deus têm um ministério. Foram chamados para servir a comunidade da fé, servir uns aos outros, servir ao povo a quem Deus nos designou, servir com os dons que Deus tem dado, com as habilidades que Deus tem dado. Esse assunto dos dons e dos serviços, eles são desenvolvidos bastante pelo apóstolo Paulo, tanto aqui em Efésios, como também em Romanos 12, como também em 1 Coríntios capítulo 12. E aqui ele começa dizendo no verso 7 que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, Cristo concede dons proporcionalmente, e esse dom tem a ver com o presente de Cristo para cada pessoa. O dom, a palavra dom significa presente, é um presente espiritual ou ministerial de Cristo para a pessoa e também para a comunidade, para a igreja. Então, aqui nesse caso especificamente, são dons homens, são dons para a comunidade da fé, são dons para a igreja. No verso 8 ele diz assim: Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, ele concedeu. Quem concede esses dons é o próprio Cristo. E aí ele diz assim, verso 9: Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, Paulo está dizendo que é Cristo. Quem é este? Cristo desceu, ele deixou a sua glória, deixou a sua divindade, deixou seus atributos divinos, como diz a Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 5, ele se esvaziou, mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, assumiu a forma humana e ele desceu. Então, esse que desceu, é isso que Paulo está dizendo aqui, é o mesmo que subiu. Então, é uma referência ao próprio Cristo. É ele que desceu, à terra, e ele também que subiu. E aí no verso 11 diz assim: E ele mesmo, ou seja, Cristo, Cristo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou seja, são os 5 dons ministeriais. Então nós temos aqui os dons ministeriais. Em Efésios capítulo 4, nós temos a descrição dos dons ministeriais. Nós temos, por exemplo, em Romanos 12, dons naturais, habilidades. Nós temos em 1 Coríntios 12, dons espirituais, mas aqui nós temos os dons ministeriais aqui em Efésios capítulo 4. O que são esses dons ministeriais? São pessoas dons, São pessoas que Deus capacitou com essas habilidades para apóstolo, para profeta, para evangelista, para pastores e para mestres. E esses dons são dados como presente à igreja, à comunidade da fé. Esses dons, homens dons, seres humanos como dons, são dados para a igreja, como presentes de Jesus para a igreja. Então, os apóstolos são presentes de Jesus para a igreja, os profetas são presentes de Jesus para a igreja, os evangelistas são presentes de Jesus para a igreja e os pastores e mestres também são presentes de Jesus para a igreja. São dons de Jesus para a igreja.
qual o propósito de Jesus ter dado esses dons à igreja, esses 5 ministérios à igreja? O verso 12 explica qual é o propósito. Com vistas, ou seja, querendo, né, com propósito, com objetivo. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o primeiro propósito que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres à igreja, esses 5 ministérios, por que Deus fez isso? Ele estava querendo o aperfeiçoamento de cada servo de Deus, que cada servo de Deus fosse aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoado aqui tem a ideia de treinado, né? De treinamento, né? Então, quando Deus coloca na igreja um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, por exemplo, esses 5 ministérios, qual o propósito? O que Deus tem em mente? O que Jesus tinha em mente? Que os santos, ou seja, os servos de Deus, fossem aperfeiçoados, fossem treinados, né? Um treinamento espiritual. Para quê? Para desempenhar o serviço, né? Para desempenhar o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se cada crente desempenha o seu serviço com o dom que recebeu de Deus, o corpo de Cristo como um todo, que é a igreja, é edificada, né? Agora, para que cada crente exerça o seu serviço, né, desempenhe o seu serviço, esse crente precisa de amadurecimento, de treinamento, de receber alimento espiritual da palavra. E cada uma dessas pessoas que tem um desses 5 dons ministeriais, né, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, vai justamente suprir essa necessidade de treinar os santos para a obra do ministério. E no verso 13 continua: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, esse versículo 13 fala de quê? De maturidade, né? Então, o propósito também é que cada crente possa amadurecer na fé, é que cada crente possa crescer, é que cada crente possa se tornar, né, um em Cristo, né? Chega à unidade da fé, e experimente esse pleno conhecimento do Filho de Deus e vai crescendo, né? E aí olha o limite que Paulo estabelece aqui, até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Claro que esse limite é um limite extrapolado já, porque se só alcança esse limite na eternidade, não é verdade? Mas aí o alvo é esse, né? Então você começa aqui na terra a receber este ensino da palavra através desses 5 ministérios, para que você exerça o seu dom ministerial e também para que você amadureça até que você na eternidade alcance a plenitude da estatura de Cristo. Verso 14 ele diz: para que não sejais mais meninos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, mais uma vez, o verso 14 fala de quê? De maturidade, né? Para que nós não sejamos mais meninos, que é levado, agitado por todo o vento, né, de doutrina, ok? Por pessoas que querem induzir ao erro. Então, o propósito é que você, sendo treinado, aperfeiçoado, né, por Deus através de 5 ministérios, possa amadurecer, deixar de ser menino na fé, né? Deus quer que todo crente amadureça e deixe de ser menino na fé. Essa era uma das grandes questões do apóstolo Paulo. Você vai ver ele falando muitas vezes sobre isso, né? Olha, eu não pude dar um alimento sólido para vocês, nem posso dar agora, porque vocês não estavam preparados para receber, porque vocês ainda eram meninos, eram crianças. Então a criança, quando nasce, por mais bonitinha que ela seja, engraçadinha e fofinha que ela seja, ela precisa crescer. Porque se passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e a criança continua com o mesmo peso, com a mesma estatura, com os mesmos centímetros, aquilo que era motivo de alegria no início, se torna agora motivo de preocupação, porque os pais entendem que aquela criança, ela não está saudável. Se ela não está crescendo, ela não está saudável. Então os pais vão procurar logo levar a criança a um pediatra, né, a um médico. Por quê? Porque entendem que aquela criança precisa de assistência médica. Por quê? Porque não está saudável. Então, no corpo de Cristo é a mesma coisa. Você nasce como criança na fé, como bebê na fé, mas à medida que o tempo passa, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer na fé, nos nossos relacionamentos em Cristo, na nossa intimidade com o Senhor, no nosso conhecimento das realidades espirituais. Nós precisamos crescer. E aí a Bíblia diz que Deus deu esses 5 ministérios com esse propósito de ajudar cada crente no corpo de Cristo a crescer. E aí no verso 15 ele diz assim:
mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então esse crescimento tem por base a verdade, né? Verdade em amor, a gente precisa seguir sempre essa verdade em amor, e a gente precisa crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então observe que Paulo está dizendo que é para crescermos em tudo, crescermos em todas as coisas, sermos experimentados em crescimento em todas as coisas, porém tendo Cristo como cabeça. E aí no verso 16 ele diz, de quem, ou seja, de Cristo, né? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, quando todo o corpo de Cristo que é a igreja, está bem ajustado, está bem consolidado pelo auxílio de cada junta. Ele está usando aqui uma metáfora, claro, né? Uma figura de linguagem, usando o corpo humano como uma figura do corpo de Cristo, que é a igreja, do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. E aí ele fala, auxílio de cada junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, no corpo humano, quando cada parte está trabalhando bem, funcionando bem, o corpo se desenvolve, cresce perfeitamente. Então a criança nasce, cada órgão funciona bem, seus pulmões estão funcionando bem, seu coração está funcionando bem, seu intestino está funcionando bem, a circulação, cada sistema, cada órgão, cada tecido do corpo daquela criança está funcionando bem. Então ela vai crescendo, ela mesma vai crescendo, ela vai experimentando o crescimento, porque ela está saudável em cada parte do seu corpo. Aí Paulo está dizendo isso, olha, quando cada parte no corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo está bem, saudável, efetuando a sua parte, né? Segundo a justa cooperação de cada parte cooperando com o dom que recebeu de Deus, o que acontece? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, ou seja, o próprio corpo vai crescendo, o corpo espiritual, né? O corpo de Cristo, que é a igreja, vai crescendo quando cada membro deste corpo pode estar exercitando os seus dons, pode estar realizando aquilo que Deus lhe deu para realizar, os dons, os ministérios, os serviços que o Senhor lhe deu para realizar. Então, cada crente recebeu dons de Deus, você recebeu dons, você recebeu talentos, você recebeu habilidades. E na igreja, na comunidade da fé, você tem a oportunidade de ser treinado, né? Principalmente através desses 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, você tem a oportunidade de receber esse treinamento e também por meio da comunhão com os demais membros desse corpo de Cristo. Então você vai recebendo treinamento espiritual, você vai recebendo o que Paulo chama aqui no verso 12 de aperfeiçoamento, né, espiritual, e aí você vai desenvolvendo os seus dons. E à medida que você serve com o dom que Deus te deu na comunidade da fé, você cresce como pessoa no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, e você coopera para que o corpo de Cristo cresça, que a igreja cresça e para que a igreja seja edificada. Então olha como você é importante no reino de Deus, como o dom que Deus te deu é importante. Então nunca, jamais ache que o seu dom é insignificante. Você é importante no reino de Deus, o seu dom é importante no reino de Deus. E quando você disponibiliza o seu dom para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, para servir as pessoas, você está edificando pessoas, você está crescendo e você está glorificando a Deus com o teu dom, com o teu chamado. Tá bom? Que você possa realizar aquilo que Deus colocou para você realizar no poderoso e bendito nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar agradecidos pela palavra que Teu Espírito Santo traz ao nosso coração. Oramos para que cada crente, dos novos convertidos aos anciãos na fé, possam desenvolver os seus dons espirituais, os seus dons ministeriais, os seus dons naturais e colocar todas as suas habilidades, dons, talentos, experiências diante do Senhor, para que o Senhor os use poderosamente, para que a igreja de Jesus Cristo cresça e que o corpo de Cristo seja edificado. Assim nós oramos para que o Senhor use os teus filhos poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa te usar poderosamente e que através da sua vida pessoas sejam edificadas, salvas e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Se você foi edificado com essa mensagem, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração aí nos comentários,
compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso e também, caso você não seja inscrito nesse canal, se inscreva em nome do Senhor Jesus, tá bom? Beijo no seu coração, uma semana de vitória para você e sua família. Shalom, shalom.